Fala pessoal, hoje eu estou aqui com o Tassiano, Beleza, Thiago? da Suno Asset, ele cuida do Fiagro da Suno aqui, e hoje a gente preparou 7 motivos pelos quais você deveria considerar investir em Fiagro. Ô Tassiano, antes de tudo, o que é um Fiagro? Legal, Thiago. O Fiagro é um fundo de investimento no agronegócio. Então, no final do dia, permite, ele conecta o investidor, o poupador brasileiro, para poder aplicar o seu dinheiro, seja com dívida, com financiamento, seja com equity, no setor. E o que é o setor? O setor é praticamente tudo, é do início ao final da cadeia. Então pode financiar desde máquina, compra de máquina, produção de herbicida, adubo, até a cadeia final, por exemplo, até o capital de giro da Burger King quando compra um hambúrguer de um frigorífico. Que inclusive já aconteceu isso. Já aconteceu, o famoso CRA do Burger King, foi famoso isso. Então, pode financiar qualquer área do setor a partir do dinheiro do poupador brasileiro. Legal. O setor tem crescido bastante, já alcançou 7 bilhões de reais, há uns 12 meses atrás era praticamente zero. Tem crescido, acho que vai continuar crescendo. O agro demanda muito capital de giro, demanda muito investimento, demanda muito crédito. Acho que deve ser quase 1 trilhão aí de reais de crédito para o agro. E se tivesse mais dinheiro, acho que teria mais. A demanda é maior do que a oferta. E a gente separou 7 motivos para você investir. Qual é o primeiro aí que você separou para a gente? É o setor em si, é o setor mais vibrante da economia nacional, no chão. Tem 27% do PIB nacional, tem 200 mil profissionais de ciências agrárias trabalhando no campo, cada vez atrai mais talento e o setor que é uma oportunidade, você tem poucas oportunidades de investimento no agro na bolsa, o Fiagro é um instrumento a mais para poder investir no setor, então por ser muito vibrante, geralmente as pessoas têm pouco agro na carteira, então é uma oportunidade de crescer um pouco através dos Fiagros. Legal, 27% do PIB, mas eu diria que não deve ter nem 5% do Ibovespa, Então, as empresas elas estão subrepresentadas na bolsa e o Fiagro pode ser uma forma de você compensar essa baixa exposição. Ao que você falou, é um setor que cresce bastante. Acho que em qualquer janela que a gente for analisar 5, 10, 15, 20 anos, o agro cresce acima da média das outras áreas do PIB, Então, ele tem ganhado participação e deve continuar ganhando participação nos próximos anos. Qual que é o segundo ponto? O segundo são as vantagens competitivas do setor. Vamos analisar um ciclo produtivo. Nós tivemos esses dias no galpão lá do SNAG, lá em Sorriso, no Mato Grosso, o ciclo de 3 safras no mesmo ano. Só a agricultura tropical permite isso, na agricultura temperada, em quase toda a parte do mundo que disputa com o Brasil, é agricultura temperada. Na agricultura tropical, você consegue produzir soja, você tira a soja, agora está tirando, janeiro, fevereiro tira a soja, planta milho, depois do milho você consegue ainda plantar feijão antes de voltar a plantar soja em setembro do ano. Então, você tem 3 produções, nesse exemplo, evidentemente tem culturas, eucalipto demora 7 anos, Pegando esse exemplo você pode, então é muito competitivo, tem vantagens competitivas enormes comparado com os países temperados. Óbvio que não é para tudo, Para vinho, por exemplo, o Brasil ainda não é o que é a França, mas para o que nós produzimos, nós somos imbatíveis. Soja, que mais? Soja, milho, cana, que café, é açúcar e álcool, café, algodão, carne, todas as proteínas, frango, suíno, menos cordeiro, que é muito pouco no mundo, e peixe a gente também não é muito competitivo, mas o que o mundo consome muito, que é peixe, suíno e carne de boi, a gente é muito competitivo e o Brasil está aí, assim, pegar das 180 produtos agrícolas que existem, nos 30 principais produtos agrícolas, nós estamos entre os 5 mais competitivos do mundo. Então é um enorme diferencial. Legal. Qual que é o terceiro ponto que você preparou para nós aí? É a demanda contratada, a demanda é super importante. Nós temos uma demanda contratada, além de continuar alimentando 7 bilhões de pessoas no mundo, até 2050, 2 bilhões de pessoas ainda vão nascer. E nós temos um desafio enquanto sociedade de 1 bilhão de pessoas que não têm a quantidade de comida suficiente no dia a dia. Então nós temos na prática a necessidade de produzir alimentos para mais 3 bilhões de pessoas até 2050. Então, e sem contar porque o agro não produz só alimento, A gente produz energia, que é, por exemplo, o álcool é energia, e a gente produz fibra. Algodão é fibra, celulose é fibra, papel é fibra, então, fora isso, só de alimentos nós temos uma demanda super contratada. E lembrando, Tassiano, que o consumo de proteínas, ele cresce exponencialmente conforme a renda das pessoas cresce, Então, só para dar um exemplo, Hong Kong e Taiwan, que são países
com uma renda per capita altíssima, consome ali por volta de 30 a 35 quilos de carne por ano. São países que têm uma renda acima da China, apesar de ter uma cultura parecida, né? E a China consome muito menos. Por quê? Porque tem renda menor. Conforme a renda da China foi crescendo, 20 anos atrás a China devia consumir, sei lá, uns 5 quilos de frango por ano. Hoje já deve estar uns 15. Só que você pega 10 quilos a mais por ano e multiplica por 1 bilhão de pessoas, é muita carne que precisa ser consumida. Isso significa que alguém tem que produzir os insumos que vão na carne, como que são soja, milho principalmente, né? Então, conforme outras regiões do mundo passam pelo mesmo processo de desenvolvimento que passou a China, então vou dar um nome aqui: Índia, Nigéria, Egito, Bangladesh, você vai somando vários desses países aí, fora outros que eu não citei, dá quase 2 bilhões de pessoas que estão ali na faixa de renda de $2.000 por ano per capita, que conforme elas vão para 3, o consumo de carnes duplica, né? Então, o Brasil é o fornecedor de carnes e também de grãos. Então, o agronegócio brasileiro ele não depende somente do crescimento da população do Brasil. Ele é competitivo globalmente, a gente exporta muito e conforme o mundo cresce, a renda cresce, a população cresce, o consumo de carnes vai crescer bastante e o Brasil vai se beneficiar bastante. É isso, a renda per capita permite, né, que a pessoa substitua carboidrato por proteína, né? Assim, quanto mais renda tem, mais consome proteína, exatamente o que você disse. É isso aí. Quarto ponto. Quarto ponto é Selic alta, né? Assim, pega o boletim Focus, toda segunda-feira sai. A previsão no Brasil é continuar acima de 10% neste ano, e o ano que vem também muito alto, né? E quando você olha a questão fiscal, que ainda não está encaminhada, né? Então a possibilidade de continuarmos com a Selic alta e os fiagros quase todos estão muito indexados à CDI. Então a gente vai ter CDI alta aí, pelo Boletim Focus, né, que é um pouco a convergência do mercado contratado para os próximos 2 anos. Então, é um rendimento acima da média que a indústria de fiagros vai proporcionar nos próximos anos. Como a maior parte dos fiagros eles têm CRAs, né, eles investem em títulos de dívida e a maior parte dessas dívidas elas são indexadas ao CDI, enquanto o CDI se mantiver alto, a tendência é que os fundos agro, né, os fiagros, mantenham distribuições de dividendos generosas. Quem gosta de dividendo mensal, provavelmente nos 12 meses subsequentes, né, e talvez nos próximos 24 meses, né, enquanto essa questão fiscal não estiver endereçada, vai ser difícil cair os juros. Provavelmente vai ser um dos ativos que vai mais pagar dividendos no Brasil, são os fiagros. Exato, perfeito. É isso. Quinto ponto. O quinto ponto é o papel do BNDES, né? O BNDES tinha uma participação no crédito no Brasil muito relevante. Era sempre acima de 20%, era 2016, lá até antes, o BNDES, do total da carteira de crédito no Brasil, 20% saía do BNDES. A partir do momento, né, que tomou a decisão, acho que já no governo Temer, de reduzir os subsídios, né? O dinheiro do Tesouro que ia para o BNDES para poder trazer crédito mais barato no Brasil, o BNDES diminuiu a relevância dele no total da carteira de crédito do Brasil. Então saiu aí de torno de 20%, agora está abaixo de 10% do total de crédito. O que significa? Significa que tem uma avenida aberta. Assim. Essa avenida para quê? Para o mercado de capitais. Né? O mercado bancário, o mercado de crédito não consegue acelerar demais porque tem limite nos balanços. E onde tem uma avenida super aberta ao mercado de capitais. Então, o mercado de capitais está ocupando o papel de financiamento de longo prazo das empresas brasileiras. O mercado de crédito bancário, num financiamento mais de curto prazo, e quem está financiando o longo prazo das empresas brasileiras é o mercado de capitais. Cada um de nós aqui, cada cidadão brasileiro que poupa financiando o longo prazo, como nos países mais desenvolvidos do mundo. Então, é uma enorme avenida que o BNDES está deixando para o poupador brasileiro. Isso aconteceu no mercado imobiliário também, né? Os fundos imobiliários 10 anos atrás não tinha nem 5% do número de investidores que tem hoje em fundos imobiliários. E esse crescimento fez com que fosse um novo canal de financiamento para o mercado imobiliário. Só para te dar um número, né? Em 2021, das 10 maiores transações imobiliárias no Brasil, 9 foram fundos imobiliários
sendo compradores. 10 anos atrás acho que não era nada, era zero, né, das 10 maiores transações do Brasil. Então, quando o mercado de capitais ele entra com dinheiro de verdade, financiando projetos de verdade, né? No mercado de imobiliário ficou evidente com esses números que eu falei. Ainda é muito cedo, porque é uma indústria muito pequena, né? A indústria de Fiagro é 7 bilhões, a de fundos imobiliários deve ser por volta de uns 180 bilhões, é muito maior, mas esse crescimento ele vai provavelmente continuar ao longo dos próximos anos em Fiagro e em algum momento provavelmente a gente vai ver as maiores transações do Brasil sendo financiadas por Fiagro no segmento agro. Você acha que isso vai acontecer? Eu acho que vai. É só olhar assim, as poucas empresas, né, do Brasil que foram para o mercado de capitais se financiar, viraram as maiores empresas do mundo. Assim. Você pega as empresas de proteína animal, Marfrig, Minerva, JBS, BRF, as maiores empresas do mundo. Pega no setor de papel e celulose no Brasil, Suzano, Klabin, Suzano é a maior produtora de celulose do mundo. Assim. Então, quem se financiou via mercado de capitais, as poucas que já entraram já tem isso, já prova disso. Acho que tem esse desafio agora de chegar nas cooperativas, de chegar nos produtores, de chegar nas menores empresas, né? E eu tenho certeza que vai ser um belo caminho. Sexto ponto. Sexto é essa questão fiscal do Brasil, né? O produtor rural era financiado anteriormente basicamente pelo Plano Safra. O Plano Safra é o seguinte, o governo federal empresta dinheiro subsidiado, financia o produtor subsidiado. O Banco do Brasil, por exemplo, capta o dinheiro a CDI e empresta 13% hoje, empresta a 8%, a 7% no Plano Safra. Essa diferença, quem paga é o governo. Então, todo ano passado, por exemplo, o governo pegou 13 bilhões de reais no orçamento e colocou para equalizar o pagamento de juros, então fazer o Plano Safra. O problema é que o Plano Safra hoje só é 1/3 do financiamento do produtor rural. E quando olha para frente, né, assim, a situação fiscal do Brasil vai resolver, o governo vai sair de 13 bi de equalização, de subsídio, para 20 bi, para 30 bi, não parece, assim, o problema fiscal cada vez é mais grave. Então, cada ano passa, o Plano Safra é menos relevante no financiamento do produtor rural. Então, cria uma enorme oportunidade exatamente para também estar ocupando esse espaço, né? Nós falamos do espaço do BNDES como um ponto, agora estamos falando do espaço que o governo federal, via o Plano Safra, está deixando para o mercado de capitais financiar. É isso, assim, eu acho que não tem nem muito o que adicionar, né? A questão fiscal do Brasil é uma questão complexa. Eu acho que o dinheiro do Estado deveria ser, de fato, usado para educação, saúde, segurança, essas coisas. E o mercado de capitais, ele pode ser o financiador do agronegócio, né? Já está financiando, acho que está tendo uma simbiose interessante e vai ter cada vez mais, né? Como você disse, as maiores empresas que foram para o mercado de capitais, as empresas que foram para o mercado de capitais se tornaram as maiores do seu segmento, né? Quem tem uma empresa de capital aberto geralmente tem um menor custo de capital e com isso consegue ser mais competitivo em um segmento que vai muito capital, que é o agro como um todo. Sétimo ponto. É ter parte da carteira dolarizada, né? Porque os principais commodities agrícolas no Brasil, os preços estão em dólar. Por mais que o produtor às vezes veja esse na sua tela, no seu grupo de WhatsApp, veja em real, né? Mas seguem padrões, segue preço internacional. Então pega soja, milho, algodão, açúcar, álcool, celulose, papel, em menor grau até as próprias proteínas, né? Porque quando a China lá vai comprar carne de boi, ela tem preço em dólar, mas não tem uma bolsa ainda no mundo que orquestre isso, mas ela converte em dólar todos os seus fornecedores, né? Então, lá nos Estados Unidos fornece, a Austrália fornece, então quando está saindo do Brasil, mais frete para chegar lá. Então, essa possibilidade de fazer exposição da sua carteira em dólar, eu acho, meio que seja indiretamente, né? É um enorme diferencial para investir em Fiagro nesse ano de 2023. Beleza, a gente elencou os 7 pontos aqui. Eu acho que a gente precisa adicionar uma coisa, né? Um erro que eu vejo os investidores cometendo na hora de investir em Fiagro, e fundo imobiliário, e mesmo ações também, é comprar o fundo de maior yield. Renda é uma coisa que interessa a todos. Todo mundo, tudo mais constante, prefere ganhar mais dividendo do que menos dividendo. O problema é que não é tudo mais constante. Geralmente, para você ganhar mais, você tem que correr mais risco. E eu vejo muitas pessoas comprando fundos Fiagro, só olhando o yield e saindo comprando o fundo que paga mais. Daí você vai ver a carteira lá, o cara financia uma empresa que está com problemas financeiros e teve que demitir 500 pessoas. Né? Tem que tomar um cuidado.
o consumidor, o investidor, ele precisa olhar a carteira do que ele está investindo. Não compre só pelo base do yield, você vai fazer besteira. Uma hora vai ter um problema de crédito, né? O agro teve 3 anos muito bons, mas o Tassiano trabalhou muito tempo e tal no agro, né? Continua trabalhando conosco, foi secretário da Agricultura. É raro ter 3 anos seguidos sem problema no agro. Ah, né? não tem. E as mudanças, você tem conjuntura internacional, você tem mudanças, questão climática que impacta o setor. Sanitária, que é muito relevante. Então, tem vento os ventos estão nas costas, né? Há 3 anos, mas vem vento de proa. Você vê E no que vem inadimplência e você fica sem receber ali. Então, e quem tem dúvida, entra no Google aí e fala assim, renegociação de dívida de produtor rural. Vai ver como que ao longo da história esse assunto é relevante. E por que fala de renegociação de dívida? Quando vem um vento de frente. Né? Quando você tá vendendo soja a 170, aí por um motivo ou outro soja cai para R$90, para R$100, dá uma porrada no setor. Então, vale a pena olhar para o Fiagro e olhar quem está lá dentro. Né? Não só soja. Eu me lembro, meu pai trabalhando na Sadia, teve a gripe aviária, o consumo de carne de frango no mundo desabou, né? O pessoal tinha que dar frango porque não tinha capacidade de estocagem. Você não pode jogar no rio, né? Você não pode enterrar, tem questão ambiental aí, você tinha que dar para a turma consumir. Então, muita gente quebrou naquela época. Olha o que está acontecendo com a China, né? Por que o preço de carne explodiu nos últimos anos? Por causa da peste suína. Então, teve que matar, dizimar o rebanho suíno praticamente da China. E a produção de suíno na China é quase que artesanal. Quem é na roça estava falando de chiqueiro, de coisa no fundo de casa. Depois desse problema, agora a China está fazendo pocilgas de 15 andares, de 17 andares. Virou uma indústria, virou de fato empresarial. Quer dizer, isso foi favorável ao Brasil, mas isso pode acontecer exatamente o contrário. O problema sanitário pode ser aqui. E o problema sanitário lá parece estar resolvendo um problema, talvez impacte aqui. Então, olhe para a carteira, assim, não fica... olhar só para o yield pode ser bonito no início, mas no final pode dar problema. A conta uma hora vem. E fala assim, um minutinho do Snag, o que faz o Snag 11? Legal, o Snag é o fundo hoje já com 300 milhões de reais de patrimônio líquido da Suno, está entre os 5 fundos de maior liquidez no mercado. Os 2 principais dias de evento de liquidez da história da indústria foi feito pelo Fiagro em 2 momentos, então tem sido um enorme sucesso. E ele financia produtores rurais hoje, clientes quase toda a carteira, né, produtores rurais em algumas regiões do Brasil, da Boa Safra. Então tem um pedaço em imóveis arrendado para a Boa Safra e um pedaço relevante financiando esses produtores rurais, através das CPRs. As CPRs são lastro para o CRA que a Boa Safra emitiu. Então tem essa ideia de continuar crescendo e sempre olhando para o devedor. Então não vai ser o high yield, não, sempre um high grade, assim, com empresas boas, empresas sólidas, que acho que é isso. A gente quer ganhar a corrida ao longo da história, né? Ganhar na largada ganha, mas na primeira curva derrapa, né? A gente quer ficar ao longo da história e tem crescido bem, a gente está muito animado aí para esse ano 2023, por esse conjunto de motivos que a gente falou do Fiagro, e eles são exatamente iguais para o Snag 11. Beleza, eu queria só lembrá-los que nós estamos fazendo uma distribuição durante 24 horas de 2 livros da Suno, né? O Suno Start e o Investir é uma jornada, durante 24 horas. Eu vou botar o link aqui abaixo, você vai baixar esse e-book nosso. Os nossos livros fazem muito sucesso, aí são os mais lidos de investimento do Brasil. Só baixar aqui abaixo, tá bom? Obrigado, Tassiano. Valeu, Thiago. Abraço, tudo de bom. Nos próximos vídeos.